Olá a todos! Meu nome é Célia Matos, tenho 72 anos e, durante 40 deles, minha vida foi o sussurro do giz no quadro negro e o brilho nos olhos de centenas de crianças aprendendo a ler. Fui professora do primário, daquelas por vocação, que levavam as provas para corrigir em casa nos fins de semana e sabiam o nome de cada pai, de cada mãe, de cada avô. Meu marido, Ricardo, o amor da minha vida, partiu há 2 anos. Um infarto fulminante o levou sem despedidas, deixando-me nesta casa que, de repente, se tornou imensa, um eco de risadas que já não existem. Vejam bem, meu corpo começou a sentir o peso do tempo. Minhas mãos, que antes seguravam um livro com firmeza, agora tremem um pouco por causa da artrose. E esta bengala de madeira escura se tornou minha companheira mais leal para andar pelos corredores que antes eu percorria correndo atrás dos meus filhos. Mas não se deixem enganar pela lentidão dos meus passos ou pelas rugas que marcam meu rosto. Minha mente, aquela que ensinou tantos a decifrar o mundo, continua tão afiada quanto no primeiro dia. Às vezes, acho que até demais. Talvez por isso comecei a notar coisas que eu deveria ignorar. Tenho 2 filhos, Marcelo, de 45 anos, e Elisa, de 42. Marcelo é casado com Silvia, uma mulher de sorriso perfeito que nunca, jamais, lhe chega aos olhos. Eles são minha família, o único que me restou daquele mundo que construí com Ricardo. No início, após a morte dele, a preocupação deles me acolhia. As ligações diárias, as visitas com as compras feitas, os mãe, ni se esforce. Eu me sentia cuidada, protegida do imenso vazio que meu marido havia deixado. Mas, pouco a pouco, esse calor começou a parecer um cobertor pesado demais numa noite de verão, asfixiante. Seus olhares de pena, suas conversas em voz baixa quando achavam que eu não os ouvia, sua maneira de me tratar como se, junto com Ricardo, tivesse partido também minha capacidade de decidir por mim mesma. Hoje, estou aqui para contar minha história. Não para que sintam pena de uma idosa solitária, mas porque aprendi que a fragilidade que os outros veem em você pode se tornar sua maior fortaleza. Eu acreditava que a solidão era a maior dor após perder meu marido, mas estava enganada. Existe um silêncio muito mais profundo, muito mais gelado. Aquele que se instala quando você descobre que aqueles a quem deu a vida te consideram um estorvo, um simples obstáculo em seu caminho. Eu estava prestes a descobrir uma verdade que abalaria os alicerces da minha existência. Uma que me obrigaria a lembrar quem era Célia Matos antes de ser apenas mãe, ou a viúva do Ricardo. E essa mulher, a professora, a esposa, a amiga, estava prestes a dar sua última aula. A mais importante de todas. Se esta história já começou a tocar seu coração, deixe o seu gostei. Compartilhe este relato com alguém que precise ouvi-lo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para não perder nenhuma de nossas histórias de vida que tocam a alma. No começo, como eu dizia, tudo era amabilidade. Após o funeral de Ricardo, Marcelo e Silvia praticamente se instalaram na minha vida. A senhora não pode ficar sozinha, mãe. Não agora, dizia Marcelo enquanto tirava um prato das minhas mãos para lavá-lo. Silvia reorganizou minha despensa 3 vezes em 1 mês. Assim a senhora encontra tudo mais fácil, Célia. Não queremos que se sobrecarregue. Eles me traziam a comida em potes de plástico, já pronta para a semana inteira. Ensopados, sopas, purês, comida pastosa, fácil de mastigar, como se de repente meus dentes tivessem se aposentado com o resto do meu corpo. Compraram-me um celular com números enormes e apenas 3 botões. Um para ligar para Marcelo, outro para Elisa e um terceiro, vermelho e grande, para emergências. Para sua segurança, mãe. Assim ficamos mais tranquilos. Lembro-me de um domingo à tarde, 1 mês após a morte de Ricardo. Eu estava sentada na poltrona onde ele costumava ler o jornal, com o sol da tarde entrando pela janela. Sentia-me especialmente triste. Marcelo sentou-se a meus pés, no tapete, e pegou minha mão.
Seus olhos pareciam sinceros. Mãe, sei que isso é difícil, mas a senhora não está sozinha. Silvia e eu vamos cuidar de tudo. A senhora não precisa se preocupar com nada. Nem com as contas, nem com a casa, nem com o banco. Só precisa descansar e nos permitir cuidar da senhora. A senhora merece, depois de uma vida inteira trabalhando por nós. Naquele momento, suas palavras foram um bálsamo. Senti-me grata, sortuda por ter um filho tão bom. Uma família que se preocupava tanto comigo. Silvia era a mestre dos gestos grandiosos. Aparecia em casa sem avisar com um buquê de flores. Para alegrar a casa, que está muito triste, dizia, enquanto seus olhos percorriam a sala, avaliando cada móvel, cada quadro, como um avaliador de antiguidades. Foi ela quem insistiu em contratar uma pessoa para limpar a casa 2 vezes por semana. A senhora não tem mais idade para isso, Célia. Além disso, a casa é grande demais. É um gasto de energia inútil para a senhora. Cada uma de suas ajudas vinha embrulhada em um laço de aparente carinho, mas sempre deixava um gosto amargo, uma sensação estranha que eu não sabia nomear. Era como se, em vez de cuidarem de mim, estivessem desmontando minha vida peça por peça, com um sorriso nos lábios. Fazemos isso para o seu bem, mãe. Era a frase que repetiam como um mantra. Queremos o melhor para a senhora. E eu, em minha nuvem de dor e vulnerabilidade, acreditei neles. Acreditei cegamente, sem perceber que estavam construindo, com os melhores materiais, a prisão mais perfeita. A mudança foi gradual, como a maré que sobe sem que você perceba, até que a água chegue aos seus joelhos. Os gestos de cuidado começaram a ter um fio cortante. Um dia, organizei um pequeno lanche com minhas amigas do Clube do Livro, as de toda a vida. Quando Silvia chegou de surpresa e as viu, forçou um sorriso e disse em voz alta: "Nossa, mãe, que agitação! Com o tanto que a senhora precisa descansar. Senhoras, não a cansem muito, que ultimamente ela anda com a memória um pouco frágil." Minhas amigas me olharam com uma mistura de surpresa e pena. Senti meu rosto queimar de vergonha. Foi a primeira vez que ela me humilhou em público, disfarçando de preocupação. Pouco depois, começaram a tomar decisões por mim. Ligaram para a companhia telefônica para mudar meu plano para um mais simples que, por acaso, não incluía a internet. "Para que a senhora quer isso, mãe? Se só usa o telefone para ligar, é um gasto bobo." Deixaram de me entregar a correspondência diretamente. Marcelo a pegava na caixa de correio e me entregava apenas as cartas que ele considerava importantes, geralmente propagandas ou cartões de aniversário. As faturas do banco, os extratos das contas. "Deixa que eu cuido disso, para a senhora não se confundir com tanto papel." Comecei a me sentir como uma criança que recebe mesada. Minha autonomia se desvanecia em uma névoa de "fazemos isso para o seu bem." Os comentários passivo-agressivos se tornaram a trilha sonora de suas visitas. Se me viam lendo um livro, Silvia comentava: "Ainda consegue ler essas letras tão pequenas? Que vista boa!" Não era um elogio, era uma insinuação da minha decadência. Se eu esquecia o nome de um ator em um filme, Marcelo suspirava: "Ah, mãe." Aquele suspiro era mais doloroso que um grito. Começaram a falar de mim na minha presença, como se eu fosse invisível. "Você acha que ela comeu bem hoje?" perguntava Silvia a Marcelo, enquanto eu estava sentada à mesa com eles. O mal-estar crescia em meu peito, uma opressão constante. Eu me sentia cada vez mais isolada, não apenas do mundo exterior, mas de mim mesma. Começaram a insistir na ideia de vender a casa. "É um palácio grande demais para a senhora sozinha. Os custos de manutenção são altíssimos. A senhora poderia morar num apartamento assistido, um lugar moderno, com pessoas da sua idade, atividades." Eles pintavam como um paraíso, mas eu só ouvia a palavra confinamento. Eu estava me tornando uma estranha na minha própria vida, uma espectadora dos meus últimos anos, dirigidos por um roteiro que eu não havia escrito. A verdade, como costuma acontecer, revelou-se por um simples descuido. Numa terça-feira à tarde, eu tinha feito um bolo de laranja, a receita da minha mãe,
e decidi levá-lo para Marcelo e Silvia. Não liguei para avisar, queria fazer uma surpresa. Ao chegar à casa deles, num condomínio fechado, vi o carro de Marcelo na entrada. A porta principal estava entreaberta, provavelmente para arejar a casa naquela tarde quente. Entrei em silêncio, para não interromper. E então, da sala, ouvi a voz de Silvia, um sibilo venenoso, desprovido de toda a doçura fingida que usava comigo. Quando ela vai assinar a procuração, minha paciência está acabando, Marcelo. Com o laudo do médico, já temos quase tudo. Só falta o especialista confirmar o declínio cognitivo. Já falei com a diretora do residencial, Bosque Sereno. Eles estão guardando uma vaga para o mês que vem. Meu sangue gelou nas veias. O bolo quase caiu das minhas mãos trêmulas. Encostei-me à parede do corredor, prendendo a respiração. A resposta de Marcelo foi o que me quebrou por dentro. Não havia dúvida em sua voz. Apenas um cansaço cruel, um fastio. Calma, Silvia. Mais um pouco de pressão e ela cede. Assim que ela estiver lá dentro e conseguirmos vender a casa, acabaram os problemas. Não teremos mais que nos preocupar com aquela velha teimosa. Ela é um fardo para os nossos planos, para a reforma da casa, para tudo. Fardo. Essa palavra. Não da mãe, não a vovó. Aquela velha teimosa. Um fardo. Cada sílaba foi um golpe físico. O ar me faltou nos pulmões. Apoiei-me na parede para não cair. Todo o carinho, toda a preocupação, os ensopados, o telefone de botões grandes, tudo era uma farsa. Uma estratégia friamente calculada para me declarar incompetente, me trancar em um asilo e ficar com a minha casa, com o patrimônio que Ricardo e eu construímos com o suor de uma vida inteira. A dor foi tão aguda, tão imensa, que por um instante pensei que ia morrer ali mesmo, no corredor da casa do meu filho. Mas então, a dor se transformou, tornou-se um gelo afiado, uma clareza terrível e lúcida. Acabou a avó frágil, acabou a pobre viúva desamparada. Naquele instante, a professora que havia dentro de mim se levantou e começou a preparar sua aula magna. Saí daquela casa sem fazer barulho, deixando o bolo no capacho da entrada. Um pequeno acto simbólico. Não haveria mais doçura para eles. Enquanto dirigia de volta para casa, as lágrimas não caíam. Sentia uma calma gélida, uma lucidez assustadora. A imagem que eu tinha da minha família havia se estilhaçado, e em seu lugar, eu via a crua realidade de dois predadores esperando que sua presa enfraquecesse o suficiente. Um fardo. A palavra ressoava na minha cabeça, mas já não me feria. Agora era combustível. Cheguei em casa e me sentei no escritório de Ricardo. O mesmo que eles queriam desmontar. Olhei para o retrato dele sobre a mesa. Seu sorriso sereno parecia me dizer: "Sabia que você conseguiria, Célia." E pela primeira vez em 2 anos, não senti pena, mas força. Compreendi a magnitude da manipulação deles. Cada peça se encaixou. A campanha para me isolar, os boatos sobre minha memória, o controle das minhas finanças, a pressão para vender a casa. Não era preocupação, era uma conspiração. Naquele momento, a vítima morreu, e em seu lugar nasceu a estrategista. Acabaram as desculpas amáveis e os sorrisos tristes. Se eles queriam jogar, nós jogaríamos, mas seria no meu tabuleiro e com as minhas regras. A mulher que eles consideravam um móvel velho e senil ia mostrar a eles que o carvalho mais antigo tem as raízes mais profundas e fortes. Minha decisão estava tomada. Eu não ia me defender. Eu ia contra-atacar. Na manhã seguinte, às 9 em ponto, fiz a primeira ligação. Não foi para um psicólogo nem para uma amiga para desabafar. Foi para o doutor Alexandre Torres, o advogado de Ricardo, nosso amigo e homem de confiança por mais de 30 anos. Um homem cuja lealdade era tão sólida quanto o mármore. Alexandre, é a Célia. Preciso te ver. É urgente. Seu tom, do outro lado da linha, foi de uma calma profissional que me ancorou à realidade. Naquela mesma tarde, em seu escritório, contei-lhe tudo, sem lágrimas, com uma precisão cirúrgica. Cada comentário, cada gesto,
a conversa que ouvi. Quando terminei, Dr. Alexandre não disse nada por 1 minuto. Apenas me olhou por cima dos óculos e finalmente assentiu. Eu sabia que este dia chegaria, Célia. Ricardo sempre disse que eles subestimavam sua inteligência. E então, revelei-lhe o segredo que meus filhos ignoravam por completo: o verdadeiro alcance do legado de seu pai. Vargas Investimentos, LTDA. Dei as instruções com uma clareza que me surpreendeu. Convoque uma reunião extraordinária de acionistas na sede da empresa para a próxima semana. O único ponto da pauta: a reestruturação do conselho de administração. Depois, contatei discretamente uma das melhores empresas de auditoria do país. Finalmente, revisei o contrato social da empresa que Ricardo e eu havíamos redigido anos atrás. Tudo estava em ordem. Cada movimento foi silencioso, preciso, como uma partida de xadrez jogada nas sombras. Enquanto isso, nas minhas interações com Marcelo e Silvia, mostrei-me mais dócil e confusa do que nunca. Assentia a tudo, suspirava, dizia-lhes que estava pensando seriamente na ideia do residencial. Deixei que acreditassem que seu plano estava prestes a se concretizar. Eles estavam tão cegos pela própria ganância que não viram a tempestade que se formava sobre eles. O dia da reunião chegou. Vesti um tailleur cinza pérola, o que usei na última formatura em que discursei. Sentia-me serena, poderosa. Cheguei à imponente sede da Vargas Investimentos LTDA, de braço dado com o Dr. Alexandre. Na sala de conferências, uma enorme mesa de mogno polido estava rodeada pelos diretores das 12 empresas do grupo. Entre eles, pálido e confuso com a convocação, estava meu filho, Marcelo. Ele me olhou como se visse um fantasma. Dr. Alexandre pigarreou e o silêncio se fez absoluto. Senhores, obrigado pela presença. O motivo desta reunião extraordinária é apresentar-lhes a proprietária única e, a partir de hoje, presidente do Conselho de Administração da Vargas Investimentos, LTDA. Ele fez uma pausa dramática e estendeu o braço em minha direção. Apresento-lhes a dona Célia Matos Vargas. Se um olhar pudesse matar, o do meu filho teria me fulminado. Seu rosto passou do branco para o vermelho e depois para um cinza chumbo. O murmúrio na sala era palpável. Eu permaneci em silêncio, sustentando seu olhar, deixando que o peso da realidade o esmagasse. Tomei a palavra, minha voz firme, sem um resquício do tremor da idosa frágil que eles pensavam que eu era. Bom dia. Como minha primeira medida como presidente, ordenei uma auditoria externa completa e imediata de todas as empresas do grupo, com foco especial nos departamentos dirigidos pelo senhor Marcelo Vargas e pela senhora Elisa Vargas. O segundo golpe. Além disso, na nova reestruturação do organograma, seus cargos de alta direção foram eliminados. O silêncio era sepulcral. Marcelo abriu a boca, mas nenhum som saiu. No entanto, continuei com uma calma glacial. A empresa valora a su personal. Por ello, se les ofrecerá una recolocación en el almacén de nuestra filial de logística en la plataforma de Zaragoza. Puestos de nivel básico, por supuesto, con la correspondiente reducción salarial del 80%. Tienen 24 horas para aceptar la oferta. Eu não os demiti. Isso teria sido fácil demais. Dei-lhes uma pá e os convidei a cavar sua própria cova de humilhação. A professora havia terminado sua lição. Cheque mate. Como era de se esperar, nem Marcelo nem Elisa aceitaram os novos cargos. O orgulho deles era maior que a necessidade. Agora estão descobrindo o que é viver sem a rede de segurança financeira que nunca souberam que tinham. Eu, por minha parte, assumi meu papel na presidência, não para o dia a dia, mas para definir os rumos, para honrar a visão de Ricardo. Vendi a casa da família, sim, mas nos meus próprios termos e pelo triplo do que eles esperavam. Com o dinheiro, não me mudei para um residencial, mas para uma cobertura espetacular com vista para o mar, com todos os serviços de que preciso e uma independência que tem sabor de glória. Com uma parte significativa dos lucros, criei a Fundação Ricardo Vargas,
que concede bolsas de estudo a estudantes brilhantes de baixa renda. Voltei à minha verdadeira paixão, o ensino, mas numa escala que nunca sonhei. Minha vida agora é plena. Recuperei minha dignidade, não com gritos ou vinganças violentas, mas com inteligência e justiça. Aprendi que a idade não tira o poder, apenas lhe dá mais experiência para saber como usá-lo. E que nunca, jamais, se deve subestimar a mulher que te ensinou a amarrar os sapatos. Minha dignidade nunca esteve à venda. O que você achou da força da Célia? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esta história com alguém que possa precisar de uma mensagem de esperança. Que Deus abençoe a todos.